Pessoal, boa noite a todos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a arquitetura e sobre o clima, a influência do clima com relação à arquitetura, ok? Na sessão anterior, da aula passada, a gente iniciou a compreensão do conforto térmico de um antigo edifício, por exemplo. Nós fizemos esse exercício, que será alvo de um retrofit. Para isso, foi necessário compreender o que é conforto térmico e quais as variáveis que influenciam a sua percepção, né? Foi isso que a gente falou nesse caso aí. Além disso, também aprendemos a calcular o conforto térmico para dadas situações, né? Utilizando 2 métodos, o modelo Fanger e o adaptativo. Lembra disso? Agora, você já pode compreender como é o conforto térmico de um prédio, por exemplo, né? Em um determinado dia e em dado momento, mas também é necessário compreender o clima nos outros dias do ano, não basta ser só aquele determinado dia, antes de pensar num projeto que a gente pode fazer. Nesse sentido, a gente tem uma equipe, você tem uma equipe, e você decide analisar as normais climatológicas da cidade, para conhecer as exigências térmicas e estratégias recomendadas para o clima da cidade. Então, o que seriam normas normais climatológicas? Onde podemos encontrar esses dados e como interpretá-los? Para sanar todas essas dúvidas, primeiramente, será necessário compreender o que é o clima e também o que são escalas climáticas. Também precisamos ter conhecimento da definição de algumas variáveis climáticas, como, por exemplo, temperatura, o vento, a umidade, a radiação, essa radiação eletromagnética, dos fenômenos ondulatórios que a gente fala. Só então passaremos a analisar as normais climatológicas. Certo? Como a gente viu na aula anterior, conhecer as variáveis ambientais de um local é de suma importância para se pensar no conforto térmico. Até agora, vimos algumas variáveis importantes para se estimar o conforto térmico em um dado momento, né? Mas para compreender as exigências térmicas de uma determinada região ao longo do ano, precisamos conhecer o comportamento das variáveis climáticas em todas as estações: verão, outono, inverno, primavera, tudo. Então, a gente nota como muitas vezes, quando vamos da cidade no campo, sentimos uma diferença muito grande climática, ainda em uma mesma cidade. Por exemplo, você vai para Campos do Jordão, você tem uma temperatura lá. Se você for para um outro lado de Campos do Jordão, você vai ter uma temperatura um pouco diferente, você vai sentir essa diferença. Geralmente no campo, a gente tem muita obstrução e, portanto, a velocidade do ar mais alta. Além disso, a umidade também é maior por conta da alta densidade da vegetação. Assim, além do clima na região, que a gente chama macroclima, também é necessário observarmos outras escalas climáticas, a fim de compreender as exigências de determinado local, sendo elas a macroclima, a mesoclima e a microclima. O que é a escala climática? A macroclima é uma das escalas climáticas. É importante para conhecer características gerais de uma região, como a insolação, a temperatura, o vento, as precipitações, entre outros. Nessa escala, observamos uma grande região, como uma cidade ou conjunto de cidades, né? É macro.
O seu uso não é conveniente para compreender as exigências climáticas próximas do edifício. Já a mesoclima, que é outra escala climática, leva em consideração aspectos locais. Por exemplo, a presença de vegetação, obstáculos para a ventilação, a topografia, a densidade das construções. Essa escala é importante para compreender a diferença entre o clima na estação climática e no local analisado, sendo tão grande quanto um bairro, por exemplo. Por fim, você tem a microclima, que se refere à escala do edifício, propriamente dito. Quando construímos, temos a chance de modificar o clima dessa escala, o que pode influenciar a mesoclima e a macroclima de maneira positiva ou negativa. Podemos, por exemplo, melhorar a qualidade da microclima ao plantar muitas árvores em volta desse prédio, favorecer a permeabilidade dos ventos, criar elementos de sombra, evitar pavimentar toda a área do terreno. E as variáveis climáticas? Geralmente, quando pensamos em clima, a primeira variável que nos vem à mente, é a temperatura do ar. Também conhecida como temperatura de bulbo seco. Já que é a mais divulgada, que a gente todo dia fala dela. Ela resulta dos fluxos da massa de ar e da radiação solar no local. É medida em graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin. No Brasil, claro, a gente adota graus Celsius. Já os ventos, ou seja, a velocidade do ar, que é dada em metros por segundo, deve-se à distribuição da pressão do ar no globo ao longo das estações, ao movimento de rotação da Terra, a variação de temperatura do solo e mares ao longo do dia, e também a topografia. Esse fenômeno é altamente influenciado por elementos do entorno, como topografia, densidade e altura das construções, rugosidade do terreno e obstruções, como construções, muita construção, muito prédio e muita vegetação. Sendo assim, tem grande oscilação entre os valores encontrados para o macroclima e o microclima, tanto na velocidade quanto na sua direção. A umidade relativa do ar, que é dada em porcentagem, representa o percentual de umidade presente no ar em relação ao máximo de umidade que o ar é capaz de acumular a determinada temperatura, além da evapotranspiração dos vegetais, que é a transpiração das plantas, Muita vegetação, ela aspira oxigênio, transpira o gás carbônico. A radiação solar é uma das ondas eletromagnéticas que tem origem nos raios solares, não precisando de matéria para se propagar. Ou seja, a radiação se propaga no vácuo, no espaço e na matéria. Por exemplo, o ar. O ar é uma matéria. Quando entrar na atmosfera terrestre. A chegada da radiação eletromagnética na superfície terrestre pode ser direta ou difusa e são medidas em watts por metro quadrado. A primeira apresenta os raios que incidem diretamente na superfície da Terra, sem obstáculo. Já a segunda chega à superfície da Terra após ser dispersada por partículas suspensas no ar, como por exemplo o caso das nuvens. Assim, em dias ensolarados temos a predominância da radiação direta. Já em dias nublados, a predominância da radiação difusa. Quando uma onda eletromagnética incide em uma superfície opaca, como paredes e coberturas, parte dela será refletida e parte será absorvida,
Assim, a soma das parcelas absorvidas e refletidas equivale ao total da radiação incidida. A quantidade dessa energia que será absorvida depende de uma propriedade do material, que é chamada de absorbância, e pode ser encontrada na norma NBR 15.220, que veremos mais tarde. Vamos estudar essa norma mais para frente. A parcela absorvida, por sua vez, será dissipada para o interior e também para o exterior. Nós vamos mostrar, por exemplo, aqui agora nessa figura 1.5, que é o fenômeno ondulatório das radiações solares sobre superfície opacas. Por exemplo, né? Vem a radiação solar, ela bate na parede, ou por exemplo no caso da laje. Uma parte da radiação absorvida é dissipada para o exterior, para fora, e a outra vai para o interior, e depois a radiação é refletida também. Aí a gente nota muito, por exemplo, na casa de laje, por exemplo, da casa, que ela vai armazenar esse calor, vai refletir essa radiação, né? Por um lado, e vai armazenar, e à noite, por exemplo, que a gente sente calor à noite no quarto, que ela está dissipando esse calor. A gente vê muito isso quando tem laje nas casas. Desculpa mais uma vez. O primeiro passo para analisar o clima de um local é compreender o significado das variáveis climáticas, né? Lembrando que a gente tem a temperatura do ar, temperatura da massa do ar, que é dada em graus Celsius, a velocidade do ar, que é em metros por segundo, a umidade relativa, que é em porcentagem, e assim por diante. Intensidade de radiação, que é dado em watts por metro quadrado, né? Referente à radiação eletromagnética, que é proveniente do Sol, que atinge a superfície terrestre, sendo radiação direta ou difusa. Normais climatológicas. O que são normais climatológicas? As variáveis climáticas são medidas em estações climáticas e representam uma média mensal de registro de vários anos, né? É acumulada essas informações. Esses arquivos são chamados de normais climatológicas. As variáveis registradas diferem de estação para estação. Podemos apontar como as principais: a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a velocidade do ar, a direção do vento, precipitação, nebulosidade e horas de sol. Então a gente pode pesquisar isso daí, que toda cidade ela tem esses valores, né? Que é dado, e você tem aí o que está acontecendo na semana, no mês, o que aconteceu no ano, né? Se você acessar aí na internet o que acontece na sua cidade, você vai ter essa informação. Aí você tem então, por exemplo, a carta de Givoni. Essa carta ela é dividida em zonas. Então, a zona A, por exemplo, é a zona de aquecimento artificial, que a gente fala de calefação. A zona B é a zona de aquecimento solar da edificação. A zona C é a zona de massa térmica para aquecimento, e assim por diante. Você tem zona D, zona E, zona F, cada uma com uma determinada característica. O G mais H, por exemplo, é a zona de resfriamento evaporativo. H e I é a zona de massa térmica de refrigeração. I mais J, K é a zona de resfriamento artificial, e o L é a zona de umidificação do ar, conforme a gente pode analisar e verificar nessa figura 1.6 aí. Então vamos exemplificar. Por exemplo, nós vamos pesquisar aí as determinadas variáveis climáticas do mês em questão. E a gente chega, por exemplo, em valores: temperatura média mensal, 32 graus Celsius. Temperatura média mínima mensal, 35 graus. Temperatura média máxima, né, 38 graus. Umidade relativa mensal, 60%.
e a gente vai traçar uma linha de apoio a partir da temperatura média mensal, até a gente encontrar a curva de umidade relativa média mensal nessa carta de Givone. Né? Então a gente colocou lá, é o pontinho vermelho, tá lá. Em seguida, a gente vai traçar uma linha horizontal a partir do ponto A e localize o ponto de encontro da temperatura média mínima e máximas mensais com essa linha. Assim encontramos ponto B e C. Como vê aqui na figura 1.8, ela traçou, tem o PB, que é o ponto B, o PA é o ponto A inicial e o PC é o ponto C, os pontos em vermelho. Então é considerado uma variação no conteúdo da água presente no ar que ocorre ao longo do dia. Para o Brasil, essa variação considera 1,5 gramas por quilo, para mais ou para menos. Assim, o ponto PB é subtraído 1,5 quilos e ao ponto PC é adicionado 1,5 gramas por quilo. Ligando esses pontos, a gente vai traçar a linha que representa o mês em questão, né? Então traçou aqui na carta de Givone, né, as linhas, já considerando 1,5 gramas por quilo para mais e 1,5 gramas por quilo para menos, né? E você tem uma reta azul, né? Então, identificamos quais zonas a linha se encontra. No caso do exemplo da linha, se encontrar na zona H e na zona G, né? Sendo assim, estratégia recomendada para esse mês seria resfriamento evaporativo, né? Você tem as duas zonas aqui, H e o G. Olha lá, está aqui a linha azul. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso daí, tá certo? Boa noite a todos.